Foi em 21 eu conheci o papai, então em 22 foi a minha primeira água? Foi. Em 2022, primeiras águas de Oxalá. Nós estamos em 2026, são 4 anos aí, né, com as águas de Oxalá. E não sei se posso falar como aconteceu. Quando eu conheci o pai Sidney em 2021, eu estava num estado bem difícil da vida, e o pai Sidney fez um jogo muito maravilhoso, um jogo de búzios, e falou para eu vir conhecer a casa. Eu vim conhecer a casa em setembro, e em janeiro seria as águas de Oxalá. E nesse período eu descobri um tumor no pescoço, um tumor que tinha 90% de chance de ser maligno. E eu fiz outro jogo com o pai Sidney, e ele falou: vai tomar o bori, você vai participar das águas de Oxalá. E aí eu fiz o bori, depois vim para as águas de Oxalá, e ele falava para eu pedir muito a cura, né? E eu saí das águas de Oxalá, fiz a cirurgia na sequência, e o tumor era benigno, e assim, eu tenho certeza que foi Oxalá. Então, desde aquelas águas de Oxalá, eu venho todas as águas, eu vou me emocionar aqui. Todas as águas são processos de cura muito, muito, muito intensos na minha vida, porque nas minhas primeiras águas de Oxalá, eu tenho um desgaste ósseo no quadril, eu não tenho muita cartilagem no joelho, tenho fascite plantar no pé, tenho 5 protusões na coluna, eu não conseguia caminhar. Eu fui chorando, eu fui rezando, nós andávamos horas, né, eram 4,5 km para chegar no rio. Eu consegui chegar no rio mancando muito, com muita dor, mas não consegui voltar, voltei de carro. E depois de tudo que eu passei, do tumor e de todas as dores, eu continuei frequentando a casa, eu me iniciei na sequência em 2023, e depois disso eu sempre consegui caminhar nas águas de Oxalá. Então, as águas de Oxalá para mim têm um valor imenso de cura e de algo que o pai fala muito, que é sobre como o Oxalá restaura a nossa vida, restaura o nosso corpo, restaura a nossa existência. Então, as águas de Oxalá, para mim, ela tem um significado, assim, de uma cura muito, muito, muito grandiosa na minha vida. É isso. Quando eu joguei com o pai Sidney, em 2021, faziam 13 anos que a preta velha que trabalha comigo, vovó Maria de Aruanda, havia pedido para eu abrir um terreiro. E por 13 anos eu fugi muito desse pedido dela, de uma missão que eu enxergava com muito peso. Eu passei por muitas coisas muito ruins dentro de terreiros de Umbanda, e eu não conseguia me ver nesse lugar. E quando o pai Sidney jogou para mim, ele falou que eu tinha caminho de mãe de santo. Depois nós conversamos um pouco, eu falei para ele dessa história dos 13 anos, e o pai Sidney disse: a preta velha não vai esperar mais nem um dia. Você está precisando do que para abrir esse terreiro? De um pai? Então agora você tem um pai e você vai abrir essa casa. Isso foi em agosto. Em outubro eu abri a casa. E ele disse assim para mim no dia desse jogo, eu tenho isso anotado num papel: o terreiro vai salvar a sua vida. Abrir esse terreiro vai salvar a sua vida. E hoje eu digo para o pai Sidney, esse ano vai fazer 5 anos que o terreiro está aberto, e o terreiro salva a minha vida. O terreiro verdadeiramente salvou a minha vida. Então, depois a vovó me pede para iniciar em Orixá. Ela que me fez todo esse caminho, foi a preta velha que me trouxe até o pai Sidney, me trouxe até o candomblé. E quando eu olho para a minha iniciação, né, quem eu era uma pessoa bem doente, assim, doente emocionalmente, fisicamente. Eu era uma pessoa que eu lutava muito com a vida, eu brigava muito com a vida, e eu falei para o pai Sidney no dia do primeiro jogo: eu estou aqui no jogo porque eu estou cansada de lutar contra mim,
na vida. Eu sinto que eu sou minha própria inimiga na vida. E o Pai Sidney sempre falava: vem então e vai conhecendo o candomblé. E depois que eu me iniciei, a minha vida se transformou em uma vida muito melhor, não no sentido de coisas materiais, mas hoje eu sinto paz. E eu falo muito isso para o Pai, assim, desde que eu abri a casa, né, o terreiro da vovó, desde que eu me iniciei, eu sinto paz para viver. Eu consigo dormir bem, eu durmo em paz, eu acordo em paz, e não que eu não tenha desafios, eu tenho muitos desafios na vida, mas eu consigo ter forças para passar, eu consigo ter clareza, eu consigo ouvir orixá falando comigo, eu consigo ouvir os guias espirituais falando comigo, conduzindo minha vida, me dando força, a força de estar num terreiro, a força de uma comunidade, a força de, muitas vezes, chegar num terreiro e receber abraço de pessoas, e isso já ser uma cura para sua vida, né. Eu falei até muito isso com os meus filhos de santo, que muitas vezes chegar no terreiro não é só para a gente escorporar ou incorporar, mas às vezes só um abraço da sua comunidade, das pessoas que estão, esse abraço já é mais do que suficiente. Às vezes você chega aqui e uma pessoa fala: nossa irmã, que bom te ver. E às vezes você está tão mal e aquele abraço e essa frase, ela cura a sua alma. Então, eu sou uma pessoa que eu dou muito mais valor à vida, às pessoas, a um abraço, a uma palavra, um sorriso, à natureza, a ouvir orixá o tempo todo na minha vida. E eu não era essa pessoa, eu era uma pessoa extremamente dura, a minha vida era muito dura. E eu sou filha de Oxum, que é né, orixá das águas fluídas, e eu não conseguia fluir na minha vida. Então hoje eu sinto que eu entrei nesse lugar de ser esse aprendizado de fluidez, de ter o aprendizado de fluidez e começar a fluir com Oxum. Hoje eu sou essa pessoa, e para o Pai Sidney, eu tenho muita gratidão, né, eu sinto muita gratidão pelo Pai Sidney, por tudo que ele faz, por toda a generosidade dele, por tudo que ele ensina, e principalmente pela inspiração que ele é na fé. Então ele tem uma fé que é inspiradora, e a fé dele me inspira a acreditar. Ele o tempo todo ele acredita em orixá. Então isso é algo que ele me ensina demais, assim, o quanto eu preciso acreditar na vida, em orixá. E a ele uma vida longa, e que ele continue sendo essa inspiração para nós, nessa fé tão linda que ele tem de acreditar que é isso, a vida está sendo conduzida por orixá. É isso.